Aula 14. Conteúdo: gêneros textuais. Habilidade: localizar uma informação solicitada expressa literalmente no texto ou manifestada por meio de uma paráfrase. Descritor 5. Identificar informações explícitas em textos. Olá a todos! Vamos iniciar mais uma aula do nosso Saber Mais de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos analisar, observar, interpretar algumas questões que trabalham aí com o descritor número 5, que é identificar aí a nossa informação de maneira explícita no texto. Então, é um descritor não muito complexo, em que a gente vai poder observar dentro do corpo textual, dentro de um texto maior, as informações de maneira explícita. Então, não vamos ter dúvidas para localizar essas informações. E na aula de hoje, nós vamos ter como exemplos dos gêneros textuais que nós estamos trabalhando até o dia de hoje, dois gêneros distintos, né? O conto e a crônica. Então, dois exemplos de cada um, para que a gente possa aí se familiarizar com esse gênero e saber aí identificar esse tema, essa informação explícita no corpo da nossa estrutura. Já que nós vamos trabalhar com questões, é necessário que a gente saiba aí a estrutura dessas questões, principalmente para o Enem, que o Enem traz consigo uma estrutura de questão. Então, é necessário que a gente possa identificar o enunciado, possa identificar o suporte que a questão nos traz para que a gente possa compreender e interpretar o que o enunciado está pedindo, e também com relação às alternativas, né? Para que a gente possa perceber o que é um distrator e qual é a resposta adequada para o que foi pedido no enunciado, tá certo? Então, hoje a aula está bem light para que a gente possa inferir essa informação de maneira explícita. Então, nós vamos agora assistir a um vídeo com o nosso primeiro gênero textual da nossa primeira questão, que é uma crônica, tá certo? Então vamos lá, vamos ouvir, vamos prestar bastante atenção nesse nosso vídeo. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone. Desliga você? Não, desliga você. Você. Então, vamos desligar juntos. Tá. Conta até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora. Porque na hora não era não. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcizanzão, Surusuzuka, Gongonha, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dondozeira amam os dondozeiro? Ama. Mas os dondozeiro amam as dondozeira mais do que as dondozeira amam os dondozeiro? Não. As dondozeira amam os dondozeiro mais do que etc. E entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de língua, beijos de amígdalas, beijos catetéticos, tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, com quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos. Está mentindo. Está mentindo. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis vistos de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois. Lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou inventando.
O IBGE tem as estatísticas. Então, quem nunca passou por esse tipo de situação, não é verdade? Então, essa nossa primeira crônica, esse primeiro gênero textual de Fernando Veríssimo, vai ser analisado agora com relação aí a essa estrutura que o nosso Enem, os nossos vestibulares trazem para que a gente possa interpretar. No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado. Olha só. Nós vamos utilizar a TV interativa agora, para que a gente possa fazer a releitura de todo esse comando aí dessa estrutura, tá? Olha só, ele está pedindo o seguinte, olha só o enunciado, aqui o comando do nosso enunciado. Olha aqui, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado. Então vejam que ele vai fazer uma associação. Ele está perguntando o que considera o melhor do namoro. Que ridículo é esse? E aí nós vamos fazer a releitura do nosso texto. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse. Aqui. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Aqui ele já apresenta a temática, né? O ridículo que faz parte desse processo do namoro. Vocês dois no telefone, desliga você. Não, desliga você. Você. Então vamos desligar juntos, tá? Conta até 3. 1, 2, 2,5. Ridículo agora, porque na hora não era não. Na hora, nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcizanzão, Suruçuzuca, Gongonha, Mamosa, Purupupuca. Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: as dunduzeiras amam os dunduzeiro. Ama, mas os dunduzeiro amam as dunduzeiras mais do que as dunduzeiras amam os dunduzeiro? Não. As dunduzeiras amam os dunduzeiros mais do que etc. E entremeando o diálogo, longos beijos profundos. Beijos mais do que de língua, beijos de amígdalas, beijos catequéticos. Tardes inteiras. Confesse, ridículo só porque nunca mais. Ou seja, aqui a gente já está dando aqui uma ideia de que houve um rompimento. E esse rompimento ficou aqui implícito, não se sabe por quê. Talvez seja por essa manha toda nesse relacionamento, né? Mas não é isso que o comando pede lá no enunciado. Depois do ridículo, olha aqui. Aqui ele já vai apresentar outra característica, tá? Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou ex só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano amistoso querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos. Está mentindo. Ah, está mentindo. Olha só, aqui ele já vai dar um realce para essa questão de que tudo é proposital, de que você ainda guarda um sentimento lá no fundo, querendo uma reconciliação. E aí, é aqui que ele retoma essa ideia, tá, gente? É nesse parágrafo final. E melhor do que as brigas são as reconciliações. Então, acima da questão da relação do namoro, depois da questão das brigas ridículas, ele coloca algo mais acima, que é o quê? São as reconciliações, ou seja, beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, porque enquanto a gente está na relação do namoro, tudo é muito lindo. Depois que a gente acaba, aí a gente começa a falar mal, não é verdade? Nossa, como é que eu chamava ele assim? Meu Deus! Vejam que essa crônica serve para que a gente possa fazer o quê? Reflexões, não é verdade? A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? Aí ele pega, né, e faz um embasamento aqui com relação a uma fonte, né? Já que a gente está tratando com relação à questão
de crônica, vejam que são fatos do cotidiano. É algo que aconteceu, só que passado para o papel como se fosse algo de ficção, mas um pouco da realidade dentro desse gênero textual, tá bom? A crônica são fatos do cotidiano passados para a ficção, mas não quer dizer que não sejam fatos. Fato já diz tudo, tá, gente? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez fazendo as pazes. Isso aqui não é uma opinião do nosso autor. Não, aqui ele se fundamenta, ó. O IBGE tem as estatísticas. Aí a gente vai lá para o comando do enunciado. No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado. As brigas por amor, pode-se dizer que sim, porque ele no decorrer do texto, ele vai comentando a respeito disso. As mentiras inocentes, bem, gente, olha só, nenhum distrator aqui, ó, esse distrator aqui, ele não foi mencionado durante a produção textual. As reconciliações felizes, sim, depois das brigas por amor, ele diz que o melhor são as reconciliações felizes. Então, tu já anulou isso aqui. Os apelidos carinhosos, não. Os apelidos carinhosos foram mencionados como um processo que fazia parte do relacionamento. Então, os apelidos carinhosos, não. Os apelidos, eles estavam dentro do namoro, da relação do namoro e dentro das reconciliações felizes. Aos telefonemas intermináveis, veja que essa parte aqui dos telefonemas intermináveis também faz parte, logo na introdução da nossa crônica, dessa questão do processo. Tá? Então, todos esses que eu assinalei com o X fazem parte daquilo que os avaliadores, a banca avaliadora, chama de distrator. Ou seja, é algo que está lá no texto, mas que não faz parte do que o comando do enunciado está te pedindo. Vamos voltar ao comando. Considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado às reconciliações felizes. Por quê? Porque nós vimos todo um processo funcionando. Nós vimos aí um namoro no seu relacionamento, no seu auge. Depois nós vimos a questão das brigas, do término desse namoro. E aí, na sequência, ele vai e retoma o que ele está falando, só que de uma maneira maior. Ele diz que melhor do que as brigas, ou seja, melhor do que tudo que já foi dito anteriormente, são as reconciliações felizes. Muito bem, então nós já sabemos aqui o gabarito da primeira. Vamos ao nosso próximo gênero textual, da nossa próxima questão. E aí nós vamos trabalhar com o gênero conto, tá, gente? Vejam aí, já está aqui. Olha só, vejam aí que nós temos, fazendo parte dessa estrutura, tá, gente? Isso aqui tudinho, toda essa parte aqui, incluindo o texto, é o enunciado da questão, tá certo? Não esqueçam disso. Minha letra está horrorosa hoje. É o enunciado da questão, tudo isso, tá? Vejam que isso aqui vai se chamar de comando. Vamos chamar de comando 1. Então, o primeiro comando dessa nossa questão é a seguinte: leia o texto abaixo. Nós já sabemos que o gênero aqui é um gênero conto. Vamos fazer agora a leitura. Olha lá. Luande e a mãe dos pássaros. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves. Uma noite, um pássaro opala veio pousar no sono do menino. Então, Luande, é você o menino que aprecia passarinhos? Chamam-me Luande e todos sabem do gosto que tenho pelos pássaros. Mas por que a beleza visita os meus sonhos? Meu nome é Manhã. Sou eu a mãe de todos os pássaros que você pode imaginar e vim lhe pedir um favor. O pássaro opala falou a Luande que naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, os passarinhos não conseguiam encontrar alimento com fartura. Assim, os colibris, que passavam o dia buscando o néctar das flores,
dependendo dele para dar velocidade às suas asas, eram os que mais padeciam. Acompanho todo o tempo o voo dos beija-flores, disse o menino amanhã. Imagino que eles gastem muita energia para conseguirem voar como raios de luz. Acho que você já compreendeu. Poderia fazer algo para ajudar os colibris? Então, nós temos aí um conto de Edímodo Pereira. E aí nós vamos perceber também agora, voltamos à nossa TV interativa, para que a gente possa analisar o segundo comando desse nosso enunciado. Lembrando a todos, tá, gente, que o texto, o conto em si, ele vai ser o suporte da tua questão, tá? Então, nós vamos ter 2 comandos e um suporte. Vamos ao segundo comando para que a gente possa fazer essa análise. De acordo com esse texto, essa daqui está bem simples, tá, gente? De acordo com esse texto, olha lá, esse aqui, ó, vamos chamar de comando 2, tá? De acordo com esse texto, mirabile é o nome de... Isso aqui está bem simples, já que o descritor está pedindo para a gente o quê? Para a gente identificar a informação de forma explícita. Então, vejam que não há um grau de complexidade aí nessa questão, tá bom? Está bem simples da gente identificar. Não vai ser nem preciso nós retomarmos aí o suporte, fazermos nova leitura do suporte. Vamos aos distratores e vamos averiguar aí o nosso gabarito. Olha só. De acordo com esse texto, mirabile é o nome de um menino? Não, a gente já sabe que o menino é Luande. Um pássaro? Nós já sabemos que o pássaro se chama manhã. Uma flor? Não, flor era uma caracterização de algo que já foi mencionado. Ou seja, a cidade é que era florida. Então, só nos restou... Então, todos esses aqui são chamados de distratores, tá, gente? Todos esses aqui, este. Então, só nos restou que mirabile era a cidade florida, né? Então, mirabile era o nome de uma cidade. Bem simples, né? O descritor 5 pede isso pra gente. Vamos a mais um exemplo de análise aí, olha só. Próximo texto, também, olha só, é um conto. E olha só, o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. Tá bom? No caderninho ali chamado Folhinha, da Folha de São Paulo, tá certo? Então vamos lá agora ao enunciado da nossa questão, ao nosso comando. Olha aí, o bicho-pau se parece com... Percebam, tá, gente, que nessa estrutura desse conto que nós vimos, vejam que tem, em todos eles, crônica e conto, nós temos uma estrutura bem curta, bem breve, tá? Justamente porque é uma narrativa que visa aí contar algo. No caso da crônica, um fato corriqueiro do dia a dia. No caso do conto, algo para nos ensinar de maneira lúdica, tá certo? Então vejam que hoje, sem complexidade, a questão de identificar aí a informação explícita é bem óbvia, é bem simples, tá? Mas às vezes causa um pouco de confusão, porque a gente sabe que as avaliações são extensas e às vezes a gente se confunde com medo, com receio de errar. Façam a leitura com calma, com bastante calma, que vai dar certo, tá bom? E aí percebam que na estrutura desse texto que nós analisamos, há uma contextualização.
entra disciplina de biologia. Vejam que mimetismo vocês estudam lá em biologia. Vejam que ao mesmo tempo, de maneira lúdica, ele faz essa análise da questão dos bichos poderem aí se adaptar de acordo com o meio, imitar o meio ambiente em que estão. Tá lá na biologia. Então, quem já se familiarizou, quem identificou aí a contextualização entre as disciplinas, pôde perceber que agora, a partir de uns tempos para cá, os textos, as avaliações, eles vêm se apresentando desta maneira. Por exemplo, nessa questão, poderia muito bem fazer uma contextualização com biologia, que estaria completamente adequado. Só que, o que está pedindo o nosso comando do nosso enunciado de hoje? Voltemos lá. O bicho-pau se parece com, bem óbvio, né, gente? Florzinha seca? Não, ali ele já citou que era outro bicho que se parecia com uma florzinha seca, né? Ele já mencionou que era outro animal. Folhinha verde, ele também mencionou outro animal. Galinho seco, lá na introdução do conto, ele disse sim que parecia um galinho seco. Então, nós vimos que estes aqui são os distratores da nossa questão. Por quê? Porque pela leitura lá do nosso texto, do nosso conto, nós podemos perceber que os distratores representavam outros animais em que foram dados aí como exemplos no nosso texto. E que o galinho seco, que era o comando aí do nosso enunciado, estava se referindo ao bicho-pau, não é verdade? Muito bem. E agora chegou o momento da gente praticar. Chegou a nossa atividade. Olha lá. Seja criativo. Fuja das desculpas manjadas. Entrevista com teens. Pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão, evite-as. Os pais não acreditam. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal, até o socorro chegar. A gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupem, ninguém se machucou. De acordo com o texto, os pais não acreditam em adolescentes, psicólogos, pesquisas ou desculpas. Já a princípio, parabenizando a todos, tá? Todos muito bem aí entenderam, prestaram bastante atenção, compreenderam o que o descritor da aula de hoje está pedindo, né? Identificar uma informação explícita, nada complexo, já está lá no texto, está de cara, não é necessário a gente pegar aí a intertextualidade, fazer conexões, né? Utilizar aí outros artifícios para tentar compreender o texto. Não, a informação está ali de maneira clara, de maneira objetiva. Muito bem, vamos fazer a correção agora, fazendo uma releitura para saber aí, vocês têm que ter em mente a questão da estrutura dessa questão, tá bom? Vamos lá. Olha aí, nós temos o texto, e esse texto, ele é um texto dissertativo, porque ele fala a respeito de algo. Ele é um texto argumentativo, porque no corpo desse texto, você também tem aí a opinião, o ponto de vista do escritor, do autor desse texto. E aí, nesse texto também, nós temos um comando, nós temos uma injunção. Sabe onde é que ela aparece? Olha só, vou mostrar para vocês. Seja criativo. É quase uma ordem, é um apelo. É um apelo. Olha aqui. Seja criativo. Fuja das desculpas manjadas. Olha aí, fuja. Entrevista com teens, pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Percebam que aqui também, tá, gente? Ó, ele se fundamenta em entrevista. Com teens, ele utiliza até uma linguagem
informal, né? Uma linguagem que nós utilizamos ali como uma gíria, né? Um estrangeirismo, né? Com teens. Teens quer dizer o quê? Jovens. Pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Então, ele já apresenta o que ele quer falar aqui de uma maneira indireta, né? O que acontece quando esses jovens voltam tarde de uma festa. Aí, olha só, vem de novo com um apelo, um pedido. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas, ou seja, tem várias desculpas, né? Ele escolheu 6. Uma sugestão. E aqui ele te faz uma proposta, né? Uma sugestão. Evite-as. Olha aqui, outra forma, né? Uma ordem. Evite-as. Os pais não acreditam. É óbvio que os pais não acreditam, né? Os pais já foram filhos alguma vez, né? Faz muito tempo, mas já foram. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal. Aí que já começa a balela daqui. Primeira desculpa. Até o socorro chegar, a gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? Aí já vem a segunda desculpa. O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupem, ninguém se machucou. Então vejam que ele vai saindo aí com as desculpas esfarrapadas. Percebam que dessa estrutura toda, olha só o que ele vai pedir na sequência. De acordo com o texto, os pais não acreditam em. Percebam que ele mencionou 6 desculpas. Nós vimos 2 desculpas. Por quê? Porque olha aqui, o enunciado da questão, o comando dessa questão, está pedindo o quê? Aqui nós temos o comando, né? O comando do enunciado. De acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, tá, gente? É a mesma coisa dele estar pedindo para você o quê? Qual é o assunto abordado, né? Qual a informação? Tá certo? Os pais não acreditam em adolescentes, psicólogos, pesquisas ou desculpas. Não é que eles não acreditem em adolescentes, é da natureza do adolescente dar uma fugidinha, depois dar uma mentirinha, entendeu? Para se divertir. Mas não é bem a questão do adolescente, da figura do adolescente. Trator. Dos psicólogos? Não. Ele foi apresentado lá na introdução que jovens, psicólogos e pais, né, participaram de uma entrevista, tá? Então, é outro distrator. Foi uma pesquisa? Foi uma pesquisa, né, realizada. Ele não disse qual foi a fonte, ele só disse que foi realizada uma pesquisa entre pais, jovens e psicólogos. Outro distrator. Mas aí, no decorrer do texto, ficou bem claro, né, que os pais, você pode inventar, você pode ser criativo, você pode inventar 1001 mentiras para que você tente escapar de ter fugido, de ter chegado tarde em casa, mas não adianta. O pai já foi filho, né? Isso aí eu desde o início da aula venho falando para vocês. E vocês vão ser pais. Então é todo um processo aí, um processo circular, né? O mundo dá voltas e voltas. Então, o óbvio é a alternativa D. Os pais, ó, não acreditam em desculpas. E toda desculpa, o que é? Desculpa esfarrapada, não é verdade? Muito bem. Gente, eu vou ver vocês novamente segunda-feira, tá? Até lá!